Olá, papai, mamãe, quem sabe avô, avó, tio, tia, enfim, alguém que é responsável por uma criança em cuidar e ensiná-la. Nós estamos começando agora esse breve programa chamado Palavra em Família. Atualmente, estamos lecionando para as crianças uma sequência das parábolas contadas por Jesus. Esta semana é a vez da parábola do semeador, que está nos 3 evangelhos, em Mateus capítulo 13, versos 5 ao 8, em Marcos capítulo 4, versos 3 ao 5 e em Lucas capítulo 8, versos 5 ao 8. Jesus contou essa parábola para explicar que a palavra de Deus deve ser ensinada independente do tempo e da condição do coração de cada um, assim como o semeador lança sementes que representam a palavra de Deus. As sementes podem frutificar ou não, mas não devemos deixar de semeá-la, pois a entrada da criança ou do adulto no reino de Deus acontece por ela ouvir e crer na palavra de Deus. Você é o semeador das sementes na vida e coração da criança sob seus cuidados. Pode ser que no momento ela não ouça o que você ensina, como no caso da semente que cai na beira do caminho. Sem penetrar no solo, ela é comida pelos pássaros, que representam o reino do mal, que roubam a palavra que é lançada no coração dela. No entanto, o semeador não desanima por causa disso e continua lançando a semente. Desta vez, uma parte cai no solo com pouca terra sobre pedras. Então, essas sementes não frutificam por falta de solo para aprofundar suas raízes e logo seca. Este pode ser o caso em que a criança entende e recebe o ensinamento com alegria, decidindo por seguir em uma nova vida. Porém, por algum aborrecimento ou deboche que ela recebeu de algum amiguinho por querer deixar de mentir ou evitar entrar em brigas, a criança desanima-se e não dá frutos, pois a semente encontrou pouca terra para crescer. O coração dessa criança não deve ser abandonado, pois assim como o semeador lançou a semente nos solos à beira do caminho e no rochoso, ele não se preocupa e continua lançando as sementes. Mais adiante do semeador, existe um terceiro solo que está cheio de ervas daninhas. Neste solo, as sementes começam a disputar seu crescimento com as outras plantas. A semente germina e começa a crescer, mas aquelas plantas que já estavam lá acabam sufocando. Jesus compara essas ervas daninhas com os cuidados da vida. Toda criança gosta de brincar e ela precisa disso, mas se envolve muito facilmente com as brincadeiras, com o celular e com outras coisas atraentes que ela vê na internet. Mas se você deixar ela se envolver sem limites com tudo isso, essas coisas farão o mesmo papel da erva daninha, que é sufocar a plantinha, não permitindo que cresça e frutifique a palavra que ela aprende nos cultos e na sua casa com você. É importante que você separe um tempo a cada dia para ensiná-la e cuide para que esse tempo aconteça em um ambiente especial e sem distrações. Nos dias e horários de culto, evite assumir outro compromisso ou ficar em casa por causa de um programa na TV, pois a criança está vendo e percebendo que há coisas que você dá preferências em relação às coisas de Deus. Isso certamente são os espinhos e ervas daninhas, concorrendo com aquilo que Deus tem dado a você através dos ensinos, participação nos cultos, em oração, nas reuniões da igreja. É muito importante valorizar a palavra de Deus e a comunhão com as pessoas que amam a Deus. Isso é um ótimo exemplo para a criança. Finalizando a parábola, chegamos ao quarto tipo de solo, que é uma boa terra. Esse tipo de solo representa o coração de pessoas que recebem e não se desviam do Evangelho. A frutificação, que em outros solos não aconteceu, na boa terra a semente cresce e dá fruto. Esse é o propósito de Deus, ou seja, permitir que você ensine a criança com perseverança, fé e oração, buscando alcançar o coraçãozinho dela. É importante incentivar e
se alegrar com a criança que está sendo atenciosa com as coisas de Deus e que deixa de falar palavrões, passa a ser gentil e que está abandonando o caminho da desobediência. Todos nós temos que dar frutos para Deus, ouvindo, lendo e meditando na sua palavra, e se colocando em humildade e oração para sermos transformados, rejeitando pecados, pensamentos reprováveis e até as amarguras do coração. Afinal, um coração como um solo fértil é o que Deus espera de todos nós. Agora que você compreendeu e conheceu mais a respeito dessa parábola, dê continuidade ao que sua criança tem aprendido uma vez por semana na igreja. Em seguida, volte a falar com ela sobre essa parábola, observando que ela também é um semeador da palavra de Deus e que Jesus semeou a vida dele e a sua palavra em todos nós para que pudéssemos ter o perdão de Deus e ganharmos a vida eterna. Semeie no coração de seu pequeno, da sua pequena, que você ama. Você jamais se arrependerá de ter dado a ela instrução para uma vida abençoada e com os dias prolongados na terra. Deus te abençoe, semeador ou semeadora. Muito obrigado.